Ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam tributadas ações de graças e honra e glória e poder por todos os séculos. Missão Evangélica Boas Novas. Programa Boas Novas. O que jamais passou pela mente de pessoa alguma em toda a história do gênero humano, salvação eterna, vida eterna de graça, sem participação humana nenhuma, é o que pregamos, porque é isso que significa o Evangelho da Graça do Senhor Jesus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa verdade terrível foi revelada pelo Santo Espírito ao apóstolo Paulo. Ela é a síntese, ela é o resumo daquilo em que se tornou o ser humano, em consequência da prática de pecado. O pecado é o grande flagelo de toda a humanidade. Na língua original do Novo Testamento, existem 5 palavras para traduzir em todos os sentidos o real significado dessa coisa desastrosa. Hamartia é raro alvo, para baixo, desviar ou quebrar. Para cama, dar um passo em falso. Ofeleima, débito ou dívida. E anemia, transgredir, agir ilegalmente, ir de encontro à lei. O resultado disso é que não tem jeito. De uma forma ou de outra, o ser humano sempre está contrariando a perfeita e santa vontade de Deus. E isso constitui pecado. Até não fazer o bem que deveria ser feito é transgredir, como aliás assevera Tiago. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Capítulo 4, versículo 17. Nenhuma ação eficaz foi executada. Nenhuma coisa má veio à tona. Não houve qualquer aparente ilegalidade, mas mesmo assim, a figura do pecado está presente. Entre os homens, vê-se pela primeira vez o pecado na pessoa da mãe maior, Eva. E ela o praticou por ter cedido às insinuações do inimigo. Eva, no pleno uso de sua razão, conhecendo já a vontade do Criador, se deixou envolver pela argumentação falsa, mas sutil de Satanás, e colidiu com as ordens do Senhor Deus. Como demonstram as palavras gregas citadas, para que alguém peque, é necessário que ele haja, estando consciente de sua ação e sendo livre para agir, mesmo que debaixo de tentação e de insinuação. As consequências do pecado são tão desastrosas, principalmente e acima de tudo, as consequências eternas, que Deus jamais atribuiria o pecado a quem realmente não tivesse tido o chamado ânimo pecatório, quer dizer, o ânimo de pecar, a vontade de pecar, o desejo consumado de agir em desacordo com o que Deus determinou. As Escrituras do Antigo Testamento revelam que Adão e Eva, os pais da raça humana, ao pecarem, primeiro Eva e depois Adão, fizeram-no quando gozavam de perfeita comunhão com o Senhor, já que, não sendo um tirano ou ditador, dera Deus a eles o direito de tanto obedecerem suas determinações como agindo por sua conta e risco, desde que não eram meros bonecos de mamulengo, não obedecê-las. Usando o livre-arbítrio que todo homem possui, e não apenas Adão e Eva antes de caírem, eles, que não tinham qualquer propensão, qualquer inclinação para o mal, para o pecado, pois Deus os criara a sua imagem e semelhança, e é claro, a imagem e semelhança de Deus não já viria com defeito, eles, pois, resolveram ceder às insinuações bem colocadas pelo inimigo, bem argumentadas, bem sutis, e de forma voluntária, senhores de suas próprias decisões,
pecaram. Deus permitiu que o homem pecasse, deu-lhe liberdade para fazê-lo, mas o homem teve que arcar com as consequências de seu desatino e foi responsabilizado plenamente por ele. Confusos e extremistas, muitos religiosos entenderam que já que Adão e Eva pecaram, então todos os seus descendentes, só pelo fato de serem seus descendentes, já seriam automaticamente pecadores. E foi aí que nasceu a grotesca e falsa doutrina do pecado original. Alguns chamam isso de universalidade do pecado. E nesse caso, ainda no ventre de sua mãe, sendo potencialmente um aborto, como algumas vezes acontece, ou seja, se nem sequer vir a nascer, já seria essa frágil e inocente criatura responsável pelo pecado. Dizem esses alguns que o estado de inocência foi experimentado apenas por Adão e Eva, e que todos os seus descendentes já nascem no estado de pecado. Outros se apressam em batizar, entre aspas, o recém-nascido, receosos de que possa ele morrer sem o que eles chamam de conhecimento sobrenatural. Nessas circunstâncias, mesmo sem nem sequer saber que existe, morrendo o recém-nascido iria para o limbo. Assim está escrito no livro Doutrina Católica Dialogada, páginas 73 e 74. As implicações da prática do pecado são tantas e são tão pesadas que é preciso ter muita coragem, mas muita coragem mesmo, para lançar sobre uma criancinha totalmente indefesa e sem consciência alguma a responsabilidade por tal prática. Na verdade, o que herdamos de Adão não foi seu pecado. O pecado de Adão foi o pecado de Adão, e ele foi responsabilizado pelo que fez. Assim acontece com todos os seres humanos. São responsabilizados e respondem não pelas falhas de outrem, mas por suas próprias falhas. Como já vimos de vezes anteriores, a falta de cuidado na abordagem de uma escritura ou de um texto bíblico enseja dogmas sem sentido e doutrinas estapafúrdias, injustas, desalmadas e ilógicas, como a predestinação fatalista e essa do pecado original. E pior, são atribuídas essas esquisitices ao Todo-Poderoso. Nesse caso, quais as escrituras são usadas? Porque isso parece respaldar, sustentar e autorizar uma hediondez que se chamaria pecado original. Examinemos as principais. Quando tirava o povo de Israel do Egito, e quando lhe dava o decálogo, os 10 mandamentos, exatamente no segundo mandamento, aquele que proíbe a imagem de escultura e qualquer semelhança do que há no céu, na terra, nas águas e no subsolo, disse Deus: eu sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Êxodo 25. Até a terceira e quarta geração. Está escrito, há de dizer alguém, de fato, não há como negar. Está escrito, até a terceira e quarta geração. E se não houver discernimento, se não houver esclarecimento, como infelizmente tem acontecido em muitos casos, ficará parecendo que, já que está escrito em relação a todos, todo o tempo. No entanto, o Senhor tirava o povo de Israel do Egito, só o povo de Israel, e dava-lhe a lei, só a ele, Israel. E sendo o povo de Israel propriedade do Senhor, porque quando Abraão e Sara geraram a Isaac, não tinham mais condição nenhuma de gerarem filhos, Gênesis 18, 11 e 25,
tendo o Todo-Poderoso providenciado o milagre, porque daquele filho, Isaac, levantaria ele a nação, que daria ao mundo o Salvador, então Deus, para que isso fosse possível, isto é, o nascimento do Salvador fosse possível, puniria gerações seguidas dos filhos de Israel desde que o aborrecessem. E quem conhece a história de Israel sabe que assim aconteceu. Contudo, a punição jamais teve conotações eternas. Quer dizer, o Senhor puniu até a terceira e quarta geração de alguns israelitas no que diz respeito às promessas no campo físico e material, sem qualquer maldição eterna. Ora, a maior consequência do pecado é a separação eterna entre o homem e o Criador. E ser alguém separado do Criador por causa do pecado de seus pais é coisa que seguramente não cabe sequer na mente do inimigo. O homem separa-se de Deus por causa da culpa do seu pecado, e não do pecado de seu pai ou de sua mãe, e muito menos por causa do pecado de Adão. Entretanto, se ao nascer já a criancinha trouxesse consigo a culpa de tal pecado original, correria ela o risco de morrer nele, e morrer separada de Deus, sem sequer ter dito uma palavra, sem sequer ter praticado um ato, uma ação. Um outro texto indevidamente usado, com o propósito de sustentar o tal pecado original, e usado não por muçulmanos e nem por budistas, que não acreditam na Bíblia, mas por quem de fato crê em suas afirmações, o que é sobretudo grave, é o versículo 5 do Salmo 51. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concedeu minha mãe. Sinceramente, que tipo de Deus seria o universo se ainda sendo formado o ser humano já fosse iníquo, e se ao ser concebido já fosse responsabilizado do pecado? Mas, se o texto não diz isso, o que diz ele então? Diz o que quis dizer o salmista, que a senhora sua mãe, sua muito amada mãe, era descendente de Eva e, portanto, era pecadora. E sendo pecadora, foi no estado de pecadora que ela o concebeu, que ele foi gerado. A iniquidade era dela, da mãe, não dele, que ainda era um feto. Ela já havia pecado, não ele, que nem tinha tido ainda o prazer de ver ali. Não procede, jamais procedeu, a ideia de que herdamos, nós seres humanos, o pecado de nossos progenitores, que o teriam herdado de Adão e Eva. O que de fato herdamos de nossos pais foi a natureza pecaminosa. Mas a natureza pecaminosa não é pecado, é a natureza pecaminosa. Sem dúvida é ela que leva o ser humano a pecar. Mas isso só tendo consciência e usando sua vontade própria, ele infringe, transgride, desobedece aos mandamentos, juízos e preceitos de Deus. Coisa que é totalmente impossível de ser feita por alguém que ainda vai nascer. Chegará o dia em que ninguém acusará Deus de atrocidades como a predestinação fatalista e o pecado original. Chegará o dia em que o caráter santo e justo do Altíssimo será honrado e respeitado. Chegará o dia em que todos reconhecerão no Senhor Deus sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Por enquanto, atribuindo ao Senhor calamidades e atrocidades como o pecado original e a predestinação fatalista, muitos não o veem como toda justiça e sabedoria e bondade. Que justiça se atribuiria a um Deus que do alto de sua majestade
sem que ninguém se lhe pudesse opor, determinasse ser um feto, ainda em gestação, já responsável pela praga do pecado, e tendo que responder por ele. E que bondade haveria aí? Sabedoria, então, não me falar. A isso costumam chamar de soberania de Deus. Mas, porém, entretanto, todavia, assim não haveria de agir o Deus a quem nós, redidos, adoramos e bendizemos. Em sua sabedoria, ele só atribui culpa de pecado a quem pecou, a quem praticou o ato pecaminoso. E o ato pecaminoso só é imputado a quem teve a consciência de praticá-lo, ou a quem, ao praticá-lo, já exercia sua volição, sua vontade própria, sua determinação. Sendo perfeito em santidade, Deus não podia ver em quem ainda não tem consciência de coisa alguma, nas crianças e nos que têm problemas mentais desde a infância, qualquer vislumbre ou sombra de culpa. Em sua justiça, ele jamais cometeria a injustiça de não considerar inocente completamente quem apenas teve que nascer como descendente de Adão. Em sua bondade, que se desdobra em benignidade e benevolência, e que, indo além, atinge os píncaros da misericórdia, que só ele é capaz de exercer, não mancharia seu perfeito caráter, determinando, só para demonstrar quem é que manda, que uma criança fosse responsabilizada por algo que ela não praticou. Em sua verdade, que é totalmente luz, sem nada de trevas, 1 João 1, 5 a 7, não iam mesmo caber coisas absurdas como as já citadas, pecado original e predestinação fatalista. Por isso está escrito: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É essa a verdade. É uma verdade tremenda, é uma verdade atroz, mas não é uma verdade cruel, desalmada e desumana, usando linguagem antropomórfica. Quem pecou está destituído da glória de Deus, e só podia mesmo estar. Sendo Deus totalmente santidade, pecado em sua presença, o pecador em seu pecado não tem vez e nem espaço. Mas o texto nem por sonho insinua que estejam destituídos da glória de Deus aqueles que não pecaram, como as crianças. O testemunho do próprio Salvador corrobora essa verdade. Disse ele: deixai os meninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Mateus 19, 14. Como estariam manchados os pequenos pelo famigerado pecado original, se o Senhor os considerou, e obviamente considera, partícipes do reino dos céus? E como conseguiriam sair do estado de pecado, fosse verdade o tal pecado original, se Jesus recomendou aos que estavam debaixo da lei, portanto debaixo do pecado, que entrassem pela porta estreita e seguissem o caminho apertado? Mateus 7, 13 e 14. Como fazer uma criança entrar pela porta estreita e pelo tal caminho apertado? Esse dogma esquisito e contraditório está anos-luz distante das verdades maravilhosas das Sagradas Escrituras, a bendita e suprema Palavra de Deus. Ninguém vai encontrar outro sim, em toda a extensão do livro sagrado, nenhuma palavra sobre a salvação de crianças. Nenhuma criança jamais foi salva. Não existe salvação para crianças, e nem para aqueles que, desde o nascimento, tiveram ou têm problemas mentais que os impediram e impeçam de raciocinar e de tomar decisões. E isso por uma razão bastante simples. Não pode ser salvo quem não está perdido. Se os inimputáveis, crianças e pessoas que desde o nascimento têm problemas mentais, jamais pecaram, pois jamais exerceram a consciência e o poder de decisão, então não estão destituídos da glória de Deus.
já que só os que pecaram é que estão destituídos da glória de Deus. O texto o diz. E se não estão destituídos da glória de Deus, não têm do que ser salvos e nem por que serem salvos. Para serem salvos, repetimos, precisavam estar perdidos e ter condições intelectuais de cumprirem o que foi dito pelo Senhor a Nicodemos. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João 3, 3 e 5. Como pode alguém pretender que seres humanos que brincam de carrinho ou de boneca tenham a solidez intelectual e o poder de raciocínio, primeiro para entenderem tudo isso e para se cientificarem do perigo que correm, e depois para conscientemente invocarem o nome do Senhor Jesus? Isso é totalmente impossível. Graças a Deus, temos um Deus, melhor diríamos, o universo tem um Deus ao qual não se pode atribuir ação ou atitude alguma que esteja 1 milímetro sequer afastada da perfeita sabedoria, da perfeita santidade, da perfeita justiça, da perfeita bondade e da verdade perfeita. Mas, nobre e caro ouvinte, essas perfeitas qualidades de perfeito caráter de Deus não podem admitir, como deve ser do seu conhecimento, em sua perfeita presença, nada diferente do que é perfeito. E você, é perfeito? Não se você se reconhece pecador. Enquanto era criança, mesmo tendo feito coisas erradas, você não pecou. Não havia em você, como não há em nenhuma criança, o poder de pecar. Ao praticar coisas inconvenientes, você imitou o procedimento de outros. Suas ações não eram e não foram o resultado de seu raciocínio, de sua volição, que é o poder de agir entregando a própria vontade e conhecendo e assumindo as consequências desse agir. Isso você não podia. Mas os anos passaram e você cresceu, se fez adulto, e veio o discernimento, e veio a consciência, e veio a vontade própria e definida, e então você pecou. Você desobedeceu ao Todo-Poderoso, e desde ali está você destituído da glória de Deus e instituído da maldição e da culpa do pecado. Você está em trevas. Tudo bem. Você não vive feito bicho, feito animal. Você tem uma religião, você professa uma fé. E lhe fizeram acreditar que isso é bastante. Mas você conferiu com o que Deus diz em sua palavra? Ou foi por conveniência, logo acreditando no que lhe disseram? E você vai enfrentar o rigor da eternidade sem conferir? Vai correr o risco de levar isso a sério só porque um religioso lhe garantiu ser a mais pura verdade? E você conhece algum religioso que não jure de pés juntos que o que ele diz é a mais pura verdade? Lembra-se do nome dele? Não, porque tal religioso não existe. Todo religioso está apostando sua própria eternidade em sua religião, senão ele já teria dado no pé. Portanto, não acredite em nada que alguém lhe diga sem conferir primeiro com cuidado e critério com as Sagradas Escrituras. Você é perfeito, e como vai ser? Deus perfeito e você imperfeito. Você não está achando que Deus irá quebrar seu galho só porque você é você. Todo você acha que as coisas só acontecem com os outros vocês. E que quando chegar a vez do próprio você, acontecerá um milagre, uma saída. Não é assim que funciona, caríssimo você. Não é você quem determina. Para quem está destituído da glória de Deus, como você, só existe uma saída: ser justificado gratuitamente pela graça de Deus,
mediante a redenção que há no Senhor Jesus. Romanos 3, 24. E sabe por quê? Porque sendo Deus perfeito, só o que é perfeito pode ter e manter comunhão e paz com Ele. E porque quem foi atingido pelo sangue de Jesus e se deixou alcançar pela graça de Deus, está perfeito. Não é extraordinário? Pois é exatamente assim que está escrito. Foi isso que revelou o Senhor Santo Espírito ao apóstolo Paulo acerca de Jesus. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. Colossenses 2, 9 e 10. Ora, nem os colossenses, e nem qualquer religião, em qualquer época da igreja, nesses quase 2000 anos, logrou ser perfeito de caráter, quer dizer, nunca pecar, sempre agir e pensar corretamente. Tanto assim é que a eles, a quem foi dito serem perfeitos em Jesus, o apóstolo fez severas admoestações, tais como: mortificais, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Despojai-vos também da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Colossenses 3, 5 e 8. Eles não eram perfeitos neles mesmos. Nenhum remido jamais o foi. Todos nós, remidos, somos falhos, pecamos. Daí a admoestação do apóstolo, senão nenhuma necessidade haveria. Contudo, contraditoriamente, para o homem natural, somos perfeitos nele, no Senhor Jesus. Não tente, ouvinte amigo, nunca tente com sua religião, com seus recursos morais, com suas obras, chegar-se a Deus. Isso é totalmente impossível. Ou você acha que se fosse possível ao homem chegar-se a Deus por si mesmo, Jesus teria morrido da forma maldita como morreu? Não, não é verdade? Então não tente o que ninguém jamais conseguiu. Ao invés disso, corra para o Senhor Jesus, invoque seu nome. Só então o milagre acontecerá. Não o milagre da cura, ou da casa nova, ou do carro importado. Não foi para essas coisas que Jesus morreu. Porém, o milagre mais espantoso que o universo já viu. O milagre da transformação de um pecador como você em alguém perfeito diante de Deus. Perfeito com a perfeição que só o sangue de Jesus é capaz de proporcionar. Não facilite, não se engane, porque a Deus você não vai conseguir enganar nunca. Ou você apela para o Senhor Jesus, invocando seu nome, ou continuará imperfeito. E sendo imperfeito, permanecerá debaixo da ira de Deus. A decisão é exclusivamente sua. E que o Senhor a todos abençoe. Amém.